Nesse vídeo eu vou te apresentar essa plaquinha, que é um NR24L01 junto com um Arduino Nano. Uma solução excelente para quem quer otimizar espaço em placa, quem quer otimizar o seu projeto. Confira nesse vídeo como que você vai usar essa placa. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje nesse vídeo então eu apresento para vocês essa placa, que é o RF Nano. É uma mistura de um Arduino Nano com um NR24L01. Como assim, Kleber? Explica direito esse negócio. Sim, explico, gente. É o seguinte. Provavelmente você já conhece aquele módulo de RF, comunicação RF, que chama NRF24L01. Esse módulo que está aparecendo aí na tela. Ele tem duas versões, um módulo que tem uma antena embutida e um outro modelo que tem um amplificador de sinal e também uma antena maior, ele tem um alcance maior de comunicação em RF. Esse módulozinho é muito utilizado principalmente em modelismo, se você quer fazer um carrinho, um drone, alguma coisa que vai ter que ter um controle remoto ou um monitoramento remoto. Ele é muito útil porque ele é bem rápido e bem confiável, é bem fácil de utilizar. Em poucos comandos você já consegue configurar esse módulo. Porém, no início, quando você ainda está pegando o jeito de usar esse módulo, você pode ter algumas dificuldades em relação à alimentação, em relação à configuração dele no Arduino e alguns outros detalhes que fazem desse módulo, principalmente para os iniciantes, um pouco chatinho. Mas depois que você pega o jeito, você consegue usar ele bem tranquilo. Essa placa aqui ela tem uma grande vantagem. Ela tem toda a configuração de hardware pronta. Ela tem aqui um NRF24L01 com antena embutida e também tem um Arduino Nano. Ele tem aqui um ATmega 328P. Então é uma placa que tem dois módulos em um. Você consegue fazer uma comunicação RF já com esse carinha aqui. Ele já é um Arduino Nano. E ele já está todo configuradinho, o hardware dele perfeito. A alimentação dele já é feita bonitinha, com 3,3 volts, como tem que ser, com os capacitores certos, com a ligação certa com o Arduino Nano. Ou seja, esse Arduino Nano, dos pinos 9 até o pino 13, estão configurados para você utilizar o NRF24L01, ou seja, você precisa usar os outros pinos do Arduino Nano, né? Os pinos do 8 até o 0, né? Do 0 até o 8, e também os pinos analógicos normais. Então, essa é a desvantagem, porém não é uma desvantagem, porque você já iria ter que fazer essa configuração de qualquer forma usando um Arduino Nano comum e um NRF24L01 também comum, né? Você precisaria desses 5 pinos, desses 5 fios de interligação entre os módulos. Então essa placa aqui só está agilizando o seu serviço, ela é muito boa nesse aspecto. E aí você também economiza espaço, porque o módulo ele tem um certo tamanho, o Arduino Nano também tem um certo tamanho, e aqui eles foram configurados na mesma placa, no mesmo tamanho de placa de um Arduino Nano. Na verdade ele é um pouquinho maior por conta da antena, mas é muito pouco, quase nada, e é praticamente imperceptível, né? Você tem que pegar um Arduino Nano e comparar aqui, né? Deve ter cerca aqui de meio centímetro só maior por conta da antena. Vale muito a pena você utilizar essa placa. E se você se interessou por essa plaquinha, tem um link aí embaixo para você poder adquirir. Você comprando essa plaquinha por esse link, você ajuda o canal, ajuda eu trazer mais e mais placas e outros projetos aqui para o canal. Clica nesse link porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa plaquinha tanto quanto eu gostei. Então, dada essa introdução do que é essa placa, do que tem aqui dentro dela, vou mostrar para vocês agora o datasheet, que explica como que ela funciona, como que é as pinagens e tal e tudo mais, mas não tem muito segredo, é bem fácil. E depois vou mostrar também aqui na minha bancada um exemplo, usando dois módulos desse e também fazendo uma comunicação com o meu canhão de Nerfs, um projeto antigo aqui do canal que eu gosto muito e ele usa um NR24L01. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comunicação do meu protoboard com esse RF Nano com o meu projeto lá. Confere o vídeo aí. Olha aí pessoal, então esse é o datasheet do nosso RF Nano. Ele é bem simples, tá? Não tem muitas páginas aqui. Ele diz para a gente principalmente como que é a configuração entre o NR24L01, que é esse módulozinho aqui, e um Arduino Nano comum. Então a soma dos dois dá aqui o RF Nano, ok?
olhando aqui de perto, então nós temos o 328P, que é o microcontrolador, e também o chipzinho de RF, que é esse carinha aqui embaixo, tá bom? Então, nós vamos ter aqui no datasheet, falando toda a parte elétrica, das especificações, tanto da parte do microcontrolador, quanto do RF e tudo mais, né? Tudo aqueles detalhes que, principalmente do caso do RF, né? A gente já tem outros vídeos aqui no canal explicando bem no detalhe todo esse módulozinho, e aí então não tem uma especificação diferente, né? Basicamente tudo aquilo que eu falo nos outros vídeos vale aqui para esse cara também, tá bom? Então, você olhando aqui, ele tem aqui depois, ó, o que são as configurações de pinos entre o RF e o nosso Arduino Nano, tá bom? Então, o que nós precisamos saber? É essa configuração aqui, ó, dessa página. Então, dando um zoom aqui para entender um pouquinho melhor, nós temos então que os D9 está no pino CSN, o D10 do Arduino está no pino CE, o D11 e o D12 estão lá no MOSE e no MISO, e o D13 está no pino SCK. Então, esses pinos não podem ser usados. Olha aqui, ele já até deixa aqui, ó. Já estão ocupados e não podem ser reusados. Não tem como você desconectar o Arduino do NRF24L01, tá bom? Então tenha bem consciente isso. Se você quer usar essa plaquinha para algum teste, como um Arduino normal, né, então você não pode usar esses pinos. Por que eu falo isso? Porque esses pinos eles ainda estão expostos ali na placa, né? Embora ele está sendo conectado entre o microcontrolador e o NRF, ele ainda está ali na parte externa do Arduino Nano, desse RF Nano, né? Então, aqui, se você olhar, olha só, nessa primeira figura aqui, então nós podemos acessar lá o pino 13, o pino 9, o pino 10, todos eles estão aqui, ó. Então, o que não pode acontecer é a gente usar ele para outra coisa, tá? Porque daí a gente pode eventualmente danificar o chip de RF, tá bom? Dado esse aviso, aqui o datasheet ele vai depois falar sobre drivers de instalação, toda aquela introdução para usar o chip CH340, no caso de você precisar fazer uma configuração um pouco mais a fundo. Aqui ele tem alguns exemplos de programa que não são os exemplos que eu usei, tá bom? Eu usei aqui um exemplo lá dos nossos vídeos antigos aqui do canal, onde eu montei aquele controle de PS2 com um módulozinho NRF24L01. Então eu peguei aquele programa como base para fazer os testes desse vídeo de hoje. Então confira aqui agora como que ficou esse programa e como que ele vai funcionar. Começando então a olhar aqui primeiro os programas dos projetos antigos do canal, rapidamente, gente. Olha só, do lado esquerdo aqui nós temos o controle PS2 com o módulo NRF e do lado direito nós temos o Nerf Turret, que seria o receptor dos comandos do controle e vai ali atirar os Nerfs. É um carrinho controle remoto que atira Nerf, ok? E aí o que a gente tem? O controle do PS2 ele usa como pacote de dados essa estrutura aqui que eu chamo de joystick. Né? Então o struct ele cria um pacote de dados e ali ele tem todas as informações dos botões do controle, né? Os analógicos, os dois, né? O L e o R, e depois todos os botões que vão através desses 2 bytes. Aí o que ele faz? O NRF24L01 vai enviar esse pacotão de dados tudo de uma vez, e aí o Nerf Turret vai receber esse mesmo formato de dados, porque aqui eu criei o mesmo tipo de struct, e aí ele vai entender rapidamente o que está chegando para ele. Um pacote de dados é do mesmo tamanho. E aí o que ele vai fazer? Aí eu tenho uma interpretação conforme o que eu aperto no controle, ele vai movimentar, ele vai atirar, ele vai fazer a mira e tudo mais, tá certo? Então, o que eu preciso fazer hoje aqui? Eu preciso criar a mesma estrutura de dados. Então foi assim que eu criei esse programa que vocês vão ver agora na tela.
São os programas então que eu criei. Basicamente do lado esquerdo nós temos o transmissor e do lado direito o receptor. Eles usam a mesma configuração, né? Então aqui eu vou ter a leitura dos pinos. Eu não configurei tantos pinos assim, igual tem no controle, eu configurei apenas alguma coisinha para a gente simular. E do lado do RX eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas imprimir na serial aquilo que eu receber. Então, no começo aqui do RX, eu tenho a mesma configuração de endereço, que isso é importante, a mesma configuração dos pinos, né? A inicialização do rádio, acertar a potência, qual que é o canal que ele está lendo. E aí você vai fazer no loop a leitura se chegou dado. Se chegou dado, ele vai gravar dentro daquela variável joystick data. E aí, joystick data, a gente vai fazer a leitura e imprimir na serial. Então, aqui nesse primeiro teste, eu vou fazer uma transmissão e uma recepção apenas na serial. A transmissão, basicamente, é o mesmo programa do PS2, né, do controle lá do PS2. Qual que é a diferença? Agora os dados não vêm do PS2, vêm do próprio Arduino, dos botões que estão conectados nele. Então, o que eu vou fazer aqui no começo, durante o loop? Eu faço aqui os digital read e os analog read. Aí eu faço a conversão de dados aqui conforme os dados que o PS2 envia, né? Então, depois disso, de todo empacotado os dados, eu faço aqui um envia RF, tá? Esse radio write, ele está transmitindo, tá bom? Esse serial bit aqui era apenas para conferir os dados, tal. Eu fiz aqui uma conferência antes de enviar, mas está tudo certinho, tá bom, pessoal? Então, é bem simples o programa, né? Você lê os dados, empacota num jeito, digamos assim, único, manda para o outro lado tem que entender a mesma forma de dados, e aí você desempacota fazendo o uso conforme for o seu projeto, tá bom? Então vamos ver isso na prática agora. Bom, vocês estão vendo aí minha mesa, então aqui eu tenho o módulozinho, né? Olha lá como que ele é bonitinho, né? Tranquilo. O chip do Arduino e o chip do RF. O que eu pluguei nele aqui? Eu pluguei apenas um analógico e 2 botões de entrada digital, ok? Vou fazer a leitura analógica desse cara e as leituras digitais. E vou transmitir para esse. Esse aqui não tem nada conectado nele, apenas vou conectar na serial. Então, conecto esse cara aqui na serial. Então, eu já vou vir aqui para o computador. Então, esse cara aí é o que vai aparecer para mim aqui na porta. Eu já vou deixar ele conectado aqui no monitor serial. Então, olha lá, ele já está recebendo. Só que como não está recebendo nada, está tudo zerado. Então, agora eu vou começar a transmissão através desse outro, né? E aí você repara que os valores já começaram a chegar. Então, vou mexer aqui o analógico. Olha lá, o analógico transmitindo, certo? Então, aperto o botão 1, botão 2. Bem tranquilo, né, pessoal? Olha só o setup, que simples, apenas conectei o USB. Quem já mexeu com NRF sabe que o quão chatinho ele é em relação à alimentação. Aqui não tem nenhum problema, né? A própria alimentação do USB já está dando conta, ele não pede nenhum capacitor a mais, como a gente tem que fazer e tudo mais. Com aquela placa adaptadora de alimentação, às vezes você precisa usar. Aqui está tudo certinho, você usando apenas uma plaquinha de Arduino. E esse dado aqui é justamente o dado que eu preciso para fazer a movimentação do meu Nerf Turret. No caso, para ele fazer um tiro, né? Vou mostrar para vocês agora como que fica. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí na tela, o Nerf Turret já está ligado. Então aqui ele tem o NRF. Se eu aperto aqui, ele vai ligar o motor. Olha lá. Melhor, se eu mexo aqui o analógico, né? E se eu apertar esse botão aqui, ele vai ligar esse motor que é o motor de tiro. E atira. No caso, ele está desregulado aqui, essa pecinha aqui, pode reparar que ela tá bamba, e aí o Nerf não está atirando. Infelizmente, eu não vou conseguir tirar aqui. Mas vocês viram que funcionou. Esse era o vídeo de hoje, pessoal. Vocês viram como funciona um RF Nano, essa excelente placa que faz a junção do Arduino Nano junto com o NR24L01
vimos uma aplicação aqui junto com o meu carrinho de Nerf, que não quer atirar Nerf, mas pelo menos ele vai andar um pouquinho. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e tudo de bom.